Se um casal engravidar antes do casamento, eles têm que se casar? Bem, o sexo antes do casamento se tornou tão comum em nossa sociedade, até mesmo ao ponto de ser esperado, que muitos cristãos professos não mais o considerem um pecado. Nossa cultura supõe que as pessoas não possuem a quantidade de autocontrole necessária para se abster até o casamento. Então, a ideia do sexo somente depois do casamento se tornou algo irrealista. Entretanto, nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus não muda. A Bíblia nos diz que o sexo fora do casamento é algo imoral. Desconsiderar o plano de Deus para o casamento, para o sexo e para a família tende a resultar em consequências espirituais, físicas e emocionais, como entristecer o Espírito Santo de Deus, gerar culpa, vergonha, arrependimento, perda de respeito por si e pelos outros, péssimo testemunho, dor para os futuros cônjuges, gravidez indesejada, aborto e inclusive a possibilidade de doenças sexualmente transmissíveis. Deus deseja que o sexo seja uma expressão íntima de amor e compromisso e deve ser compartilhado apenas entre marido e mulher. Sexo, só pelo prazer físico, danifica a nossa espiritualidade e nos afasta da comunhão com Deus. Qualquer um que tenha cometido o erro de ter relações sexuais fora do casamento, é claro que pode ser perdoado, mesmo se o erro resultar em uma gravidez não planejada. 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não quer dizer que Deus vai apagar as consequências das nossas ações, mas podemos ser restaurados espiritualmente se confessarmos e nos arrepender dos nossos pecados. Isto significa nos afastar dos nossos pecados e fazer o compromisso de amar e servir a Jesus Cristo. Há alguns casos onde se casar antes que o bebê nasça seria sábio. Se um casal comprometido, por exemplo, que já estava planejando se casar, mantém relação que resulta em gravidez, casar-se antes do nascimento provavelmente seria mais fácil para a família e para a criança. No entanto, se um casal não comprometido cometer o mesmo pecado, talvez casar não vai corrigir o erro aos olhos de Deus e aos olhos do casal. Nessa situação, se casar pode colocá-los rumo ao fracasso conjugal. A Bíblia não instrui as pessoas a respeito de se devem ou não se casar sob estas circunstâncias, embora ambos os pais ainda sejam obrigados a apoiar a criança emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Resumindo então, se a gravidez aconteceu como fruto de uma relação sem compromisso, casar-se poderá agravar mais ainda a situação, mas a criança não pode arcar com todos os prejuízos do erro dos pais. Ela precisará do suporte emocional, financeiro e espiritual de ambos os pais, ainda que eles não se unam como casal em casamento.